Fala galera, tudo bem? Meu nome é Robson Ferreira. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os 480 inscritos que a gente já tem no canal aí. A gente conta muito com o apoio de vocês, com o incentivo de vocês, para cada vez mais a gente conseguir crescer e divulgar nosso conteúdo. Eu queria anunciar para vocês aí que eu estou montando um curso de PFSense, que em breve ele vai estar sendo divulgado e comercializado aí. A gente já está aí com por volta de 6 módulos, tá? Eu queria mostrar para vocês uma prévia do conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Então a gente vai estar trabalhando com alguns módulos aqui que a gente vai ter. Nós temos a parte de introdução ao PFSense, introdução a Firewall. Nós temos também o projeto que a gente vai estar trabalhando nesse Firewall aqui, como que a gente vai estar trabalhando na questão de regras de Firewall mesmo, a parte de teste de conectividade, interfaces. Nós também vamos entrar na parte de rules, logs, depois nós vamos entrar na parte de roteamento dentro do PFSense, gateway, failover e atualmente eu estou gravando o módulo 7, que é a parte de proxy. Depois nós vamos entrar na parte de VPN, a parte de backup, restore e a parte de DS e IPS. Então é um trabalho bem demorado que eu venho fazendo aí para ficar o vídeo de uma maneira fluida e que vocês consigam aproveitar bastante o conteúdo. Eu queria mostrar para aqueles que tiverem interesse também no curso, essa estrutura que a gente vai montar ao final do curso, certo? Então eu venho falando bastante dela ao longo do curso aqui. Então essa estrutura que vai ser a estrutura final. Atualmente a gente está fazendo a parte 6, 7, então a gente está fazendo só essa parte aqui, depois a gente vai evoluir para a parte do Google Cloud. Bom, falando da videoaula de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que normalmente a gente precisa, né? Que é montar o PFSense dentro do Google Cloud, tá? Então assim, na parte do curso ali a gente vai ter essa parte de montagem do PFSense dentro do Google Cloud, certo? Mas eu vou antecipar para vocês um pedaço de como que faz essa configuração, tá? E o restante ali a gente consegue ver no curso mesmo, porque é a parte de configuração de VPN, essas outras partes que vão ser dentro do Google Cloud. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é como subir uma instância, né, dentro do Google Cloud de PFSense, tá? Então, tudo começa, tá, pessoal, com a gente utilizando imagens. Então, no Google Cloud, a gente tem imagens de diversos sistemas operacionais aqui, e a gente não tem ainda do PFSense. Então a gente precisa criar uma imagem do PFSense para eu conseguir criar o snapshot e criar a máquina virtual lá dentro, tá? Então, como que eu vou trabalhar? Aqui no canto direito, tá, eu tenho uma possibilidade de ativar o shell do Google Cloud. Então ele vai ativar um shell que eu tenho lá, onde eu tenho uma máquina que me dá interface de conexão para outras máquinas, e ela também tem um espaço, tá? E é nesse espaço que a gente vai baixar o PFSense e depois a gente vai subir para um bucket, que é na verdade um espaço reservado onde você larga os arquivos, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o meu bucket. Se eu vier aqui em storage, vocês podem vir em storage aqui, e aí normalmente assim, vocês que trabalham com o Google Cloud ou que não trabalham, tem que criar a conta lá e fazer uso dos recursos. E aí a gente cria um bucket. Eu criei um bucket com o meu nickname, que normalmente eu uso, né? Então tá criado o bucket lá. A gente pode entrar no bucket para ver o que tem aqui, certo? Já tem uma imagem do PFSense, eu vou apagar ela para a gente criar uma nova, para ficar certinho, não haver dúvida de como é que é o procedimento. Então basicamente eu tenho um bucket chamado hobby.rf, tá? Então vamos voltar lá para a máquina e para a parte de images, tá? Então eu tô aqui embaixo com o shell aberto, tá? Com o shell do meu espaço que eu tenho dentro do Google para fazer interface com as outras máquinas. Se eu der um ls aqui, eu vou observar que não tem nada dentro do meu diretório ali. Se eu der um df-lh, tá? Eu consigo ver o que eu tenho de espaço lá dentro do Google Cloud para fazer o trabalho de conexão e de eventualmente baixar alguma coisa. E normalmente não dá para te deixar grandes coisas ali dentro, é só para fazer a configuração de algo e depois evoluir, né? Para ir mexendo os dados e tirando dali, baixa algo e envia para o teu bucket. O teu bucket já é um espaço que é comprado e normalmente a gente acaba ou aumentando o espaço conforme a nossa necessidade ou diminuindo. O Google, inicialmente, quando você contrata ele, você tem disponível ali
um valor X em reais que você pode usar para diversos produtos, inclusive o bucket dele, tá? Então a gente começa primeiro baixando o pfSense e transformando ele em um disco RAW, tá? Porque a imagem aqui, ó, se a gente vier em criação de imagem, a gente vai verificar que o Google pede para a gente colocar uma imagem com a extensão tar.gz, tá? E dentro desse arquivo precisa ter um disco .raw, tá? Então, verificando lá no pfSense lá, a gente tem a possibilidade de baixar ele em serial, tá? Que é o que a gente vai utilizar, que é esse aqui, ó. Então a gente tem que baixar essa imagem aí, tá? Para a gente conseguir jogar ela lá para dentro do Google. Então, basicamente é eu clicar aqui e fazer o download se eu fosse gravar na minha máquina, né? Eu vou pegar o link dessa imagem que eu escolhi e aí eu vou lá no meu Google, tá? E vou dar um comando que é o seguinte comando, tá? É um comando que a gente usa normalmente, que é o curl, para fazer o download de arquivos e já montar ele compiladinho. Então eu venho aqui, colo, tá aqui o caminho certinho da versão do pfSense que eu quero baixar. Então eu faço esse download aí. O que eu vou fazer? O curl ele vai abrir o arquivo. Se eu der só esse comando, ele vai abrir o arquivo na tela e vai ficar ilegível, tá? Então eu boto a saída do arquivo curl para dentro do unzip, né? Ou seja, o gunzip, para descompactar, certo? Bota um espacinho ali. A gente vai descompactar ele dentro de onde? Dentro de um arquivo disk.raw, que é o arquivo que o Google entende que para fazer a imagem lá dentro, certo? Então, disk.raw. Ele vai baixar na velocidade absurda, porque dentro do servidor do Google, né? Se a gente verificar aqui, der um ls, a gente vai ver que tem um disk.raw lá, que foi o arquivo que ele baixou, né, e já descompactou e converteu para disk.raw, certo? Mas a gente tem que lembrar que ele pediu em tar.gz. Então a gente tem que pegar e dar um comando que é o tar-sczf, tá? Colocar o nome do arquivo que a gente quiser, por exemplo, pfSense.tar.gz, e o arquivo que vai ficar dentro dele, que é o disk.raw. E aí a gente dá o comando e ele vai jogar o disk.raw para dentro daquele arquivo tar.gz, tá? Vai compactar e vai armazenar ele lá. Então a gente vai ficar com dois arquivos final ali, que é o disk.raw e o pfSense tar.gz. Bom, feito isso, então a gente dá um ls, a gente vai ver que a gente ficou com os dois arquivos ali, certo? Agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu jogar para o meu bucket, porque aqui, ó, ao criar uma imagem, ele tem a opção de buscar a imagem de dentro de um storage, e esse storage é meu bucket, ó. Então eu tenho que jogar ele para dentro do meu bucket. Como é que eu faço para jogar para o meu bucket, tá? Eu vou dar um comando que é o gsútil, tá? Que é o comando para fazer interagir com o Google Cloud, cp, certo? O nome da imagem, que é pfSense.tar, aqui deu uma travadinha aqui, .gz, e aí eu boto gs // e o nome do meu bucket, que é hobby.rf. E aí ele está subindo para dentro do bucket esse disco, né? Que é uma espécie de disco de imagem. Então, beleza. Copiou lá, terminou de copiar, agora é na parte gráfica que a gente vai trabalhar, tá? Então, como é que a gente vai fazer, certo? A gente vai em imagens, tá? Que a gente já estava ali, né? A gente vai em imagens, create image, e aí aqui eu vou dar um nome para a imagem, por exemplo, pfSense 1. E aí eu digo que eu quero criar uma imagem a partir do Cloud Storage File. Então aqui ele vai dizer para mim buscar dentro do meu bucket. Quando eu dou um browse, aparece meu bucket, dou dois cliques e aparece o pfSense.tar.gz. Dou um select. Aqui eu digo onde que ela vai estar disponível. Então normalmente é onde você está armazenando a sua máquina virtual, né? Ou em qualquer uma das unidades do Google Cloud, tá? Então dou um create e ele vai criar a imagem. Bom, feito isso, ele criou a imagem e a gente vê que ele criou uma imagem com um disco de 1 GB, certo? Mas o espaço que ele ocupou foi 373, tá? O mínimo que ele deu foi 1 GB. Agora, a gente vai criar a máquina virtual. Então a gente vai em VM Instances, a gente vai em Create, coloca o nome da instância, FW pfSense, por exemplo. Aí aqui a gente vai dizer
qual é a imagem que a gente quer usar para fazer o boot. E aí a gente vai dar Change, vai em Custom Images, vai selecionar aqui, ó, já vem o bucket certinho, qual é, e ele vai te disponibilizar agora aqui o pfSense, a imagem do pfSense para ser utilizada. Você não precisa mudar nada aqui, porque é 1 GB mesmo o espaço do boot que ela vai precisar. E aí aqui embaixo que é a parte importante, tá? Aqui embaixo a gente clica em mais opções ali e sobe e vai adicionar um novo disco. E aí eu digo qual o outro disco que eu quero adicionar. Eu vou lá em novo disco, coloco disco 1. Aqui tem algumas opções sobre o disco que a gente não precisa alterar, né? Aqui eu vou colocar delete para quando eu deletar a máquina eu deletar o disco também. E aqui eu vou botar um disco de 30 GB, certo? E aí dou um done. Então aqui eu adicionei o disco dentro da minha máquina virtual, tá? Interessante nas opções de rede aqui a gente vê como é que vai ficar, ó, como é que vai ficar as opções de rede. A gente vai contar com uma interface de rede nesse firewall. Depois a gente pode evoluir para 2 interfaces de rede e tal, mas a gente, para essa videoaula, a gente vai trabalhar com uma interface de rede. Então dou um create e aí ele vai criar a máquina virtual em cima do pfSense que a gente acabou de baixar. Uma coisa interessante, a gente tem que lembrar sempre, é que a gente tem que usar o serial, tá? Porque o Google ele não te dá uma interface console da máquina, ele te dá somente uma foto da máquina para te saber como é que ela está. Então, interessante a gente utilizar o serial. E aí eu já mostro para vocês como é que habilita lá no Google Cloud para a gente enxergar o serial. A máquina está lá, ela está criada já, então a gente pode entrar na máquina, dá um clique em cima dela. E aí aqui tem uma opção assim, ó, Enable Serial, né? Então se a gente for em Edit, a gente tem a opção de marcar aqui e salvar para habilitar a parte de serial da máquina. Perceba que é bem simples, né, para a gente fazer isso, né? A gente habilitando o serial, a gente consegue subir lá em cima agora e fazer uma conexão serial na máquina e verificar como que está a máquina naquele momento ali. Observem que a máquina, quando a gente tentou conectar serial, ela te disponibiliza algumas opções do pfSense já, então ela está visualizando a tela do pfSense. E ela te dá as opções de console e a gente deixa no VT100, tá? Que é um terminal compatível. A gente só dá um Enter, tá? E ele já entra na parte de instalação do pfSense. Percebam só que já entrou direto na parte de instalação. Aqui eu dou um Accept, né? Então é a parte de instalação normal, que a gente vê em qualquer videoaula que tem aí. Tem no nosso curso também, né? No curso que eu estou montando lá mais especificadinho, tá? Então aqui a gente só vai avançar para a gente conseguir evoluir e entender como é que vai ficar a nossa videoaula até o final, tá? Como é que vai ficar o nosso firewall até o final. Proceed with installation, ou seja, a gente vai instalar, dá um OK. E aí aqui tem a opção que é importante, tá? DA0 é o nosso disco onde está a imagem e o DA1 é o disco que a gente adicionou, então tem que ser no DA1, né? A gente tem que adicionar em cima desse cara aqui para ele instalar o sistema em cima do DA1. Dou um Yes aqui. Tudo isso via serial, seria mais ou menos como se eu tivesse conectado um cabo serial em cima num dispositivo appliance, por exemplo, né, que tem o objetivo de ser instalado o pfSense, né? Então tá instalando o pfSense aí, normal, tá? Como se a gente estivesse instalando em um appliance. Enquanto está instalando, a gente vai dar uma olhadinha numa coisa muito importante, tá? Que é a parte de network dentro do pfSense, tá? Do Google Cloud. No Google Cloud a gente tem VPC Network e VPC Networks, tá? A gente deixou ele como padrão, então ficou dentro do S central, ficou com essa rede aqui. A gente precisa ver como que está as opções de firewall dessa rede para saber como que a gente vai acessar ele. Se a gente vier em firewall, a gente vai conseguir ver que a rede 10.128 está aceitando conexões, tá? Via SSH, certo? E via 3389 diretamente de qualquer endereçamento externo direcionado para minha rede. Então eu posso conectar via SSH ou via RDP na minha máquina. Como a gente está falando num firewall que é Linux, né? Na verdade BSD, né? A gente vai conectar via SSH. Vamos ver se terminou. Terminou. Aí o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, que antes de você terminar, você gostaria de verificar alguma coisa, coloca não. Aí ele tem a opção de rebootar e entrar no shell, né? Então posso dar um reboot ou shell, tanto faz. Posso dar um shell, por exemplo, e dar um halt -p para desligar ele, né? Para desligar ele e não rebootar. Bom, aí está feita a minha máquina virtual, né? Então ela está com o disco primário
o disco da imagem do pfSense e o secundário o sistema instalado. Então eu dei um halt e aí agora eu vou vir na máquina virtual, verificar se ela está desligada. Ela não desligou ainda, vou dar um stop. E aí quando eu dou stop nela, ela fica pretinha. Eu entro na máquina virtual agora para dar uma olhada como é que ela tá, certo? E eu observo que ela tem dois discos, o meu disco de boot, que é o FWPFSense, e o meu disco 1, que foi o disco que a gente criou e instalou o sistema operacional. O que eu vou fazer? Eu vou criar um snapshot desse disco, tá? Porque o pfSense, o Google Cloud trabalha melhor para criar imagens a partir de um snapshot. Então, create snapshot, coloco aqui máquina base, pfSense. Então, essa aqui seria a minha máquina que vai servir, o meu disco, né, que vai servir de base. Posso colocar disco base, na verdade, disco base, pfSense. Coloco o source aqui, disco 1, certo? E dou um create. Após terminado, fica verdinho aqui, o que eu posso fazer? Eu vou na máquina virtual, clico aqui e deleto a máquina virtual. Vai deletar o HD junto, certo? Então vai deletar tudo relacionado àquela máquina ali, menos esse snapshot que eu acabei de criar. E aí eu vou lá no snapshot, enquanto vai deletando ali, ó, pronto, terminou de deletar, vou no snapshot, seleciono o snapshot, clico nele, e tem aqui, ó, create instance, ou seja, ele vai usar aquele snapshot para criar a instância, certo? Então agora sim, eu pego e digo o nome que eu quiser, o nome que eu vou usar realmente, meu Firewall. Ele vai usar o snapshot para fazer a máquina, então ele vai vir com o disco já do snapshot, vai vir com a interface de rede ligada na default 10.128.00/20, dou um create e ele vai criar minha máquina a partir do snapshot. Então eu posso usar aquele snapshot para criar várias máquinas, ele serve como minha base, né, de criação do pfSense. Pronto, criou a máquina virtual, certo? Então a máquina virtual está criada aqui. Como que eu vou acessar ela agora, né? Eu tenho que fazer a parte de acessar o serial primeiro, então clico em Edit, habilito meu serial, salvo, que eu não consigo acessar do SH, porque, percebam, eu tenho a minha interface, não está configurada ainda, não tem nada, então eu preciso acessar via serial para ver o que está acontecendo na máquina. Liberei o SH, clico em console serial de novo, e aí vai abrir a conexão serial novamente. Percebam que agora vem a parte de configuração do pfSense, né, que é aquela que a gente já está acostumado. Ele pergunta se quer habilitar VLAN, a gente no momento não. Quem vai ser minha interface WAN vai ser a VTNet0. Quem que vai ser a minha interface LAN, certo? Daí ele tem a opção de Auto Detection, como a gente não tem nada, né, a gente deixa sem nada, só dá um Enter. Então ele vai configurar só o WAN, eu dou um Yes. E a gente espera ele pegar o IP, a gente já consegue observar que ele pegou o IP 10.128.0.21, tá, na WAN. Perfeito, tá instalado, tá ali, né, 10.128.0.21. Agora, como que eu vou acessar a parte web dele, né? A gente sabe que ele, por ser um firewall, ele não aceita conexão na WAN, a não ser que a gente deixe explícito a conexão que a gente quer, a partir de que porta, a partir de que origem, a gente consegue fazer isso. Tá? Mas a gente só consegue fazer isso olhando as regras do firewall lá. Então a gente não tem acesso a elas ainda, né? A gente só tem acesso ao shell. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar entrar na opção 8. Dentro da opção 8, a gente vai habilitar o serviço de SSH e vai trabalhar com alguns componentes do pfSense para liberar a interface web de funcionar. Então a primeira coisa, né, um pfctl -d para a gente desabilitar, certo, o firewall. Então ele desabilitou o firewall momentaneamente. Então significa que atualmente eu consigo acessar o firewall porque ele está desabilitado, só que isso aqui não é seguro, tá? Aí o próximo passo é a gente fazer um pfs maiúsculo, tá? sh de shell, tá? php playback. Isso é o comando, tá, pessoal, que é utilizado no pfSense para trabalhar com os ajustes da interface web dentro do shell, tá? Enable SSH B. Ele vai habilitar o meu SSH. O próximo passo é pf SSH playback disable referrer check, tá? Que o referrer check, na verdade, é uma opção que vai checar para ver se você está acessando o pfSense pelo nome correto,
está acessando pelo DNS, nome de DNS que ele teria, né, corretamente, ou se você está acessando de outra maneira. Então isso vai impedir que apresente erro para você nesse momento que você vai estar acessando de uma maneira um pouco diferente, tá? Então eu dou um Disable Referrer Check e ele vai desabilitar a parte de checagem desse nome, tá? Então, desabilitei o Firewall. Por que eu preciso desabilitar o Firewall? Porque eu não tenho como abrir uma porta SSH no Firewall, tá? Eu só tenho que abrir ela depois que eu tiver acesso dentro dele. Eu desabilitei o Firewall, habilitei o SSH e desabilitei o Referrer Check. Qual que é o próximo passo? É eu pegar o meu endereçamento de IP externo, que atualmente é esse aqui. Vou abrir um put. Então eu pego um put, certo? Coloco esse endereçamento de IP externo 3471, opa, 71.158.249, certo? Esse é o IP do meu firewall, a interface externa dele, ou seja, o endereçamento de IP que o Google me forneceu. Vou em SSH aqui dentro do put, vou em túnel, certo? E aí aqui eu coloco 8443 e aqui eu coloco localhost 443, adiciono. Agora sim, a localhost, então tudo que eu digitar no localhost 8443 vai ser direcionado para localhost 443, tá? Dou um open, percebam que ele conseguiu a conexão com o firewall, dou sim, admin, pfSense, dou um 8 para abrir o shell e estou com o shell aberto. Como que eu vou acessar a interface web agora? Vou abrir uma abinha aqui qualquer, no localhost 8443 e já estou dentro da minha interface web no Google Cloud. Percebam, meu firewall acabou de ser instalado, vai dar o wizard, eu tiro esse wizard e tenho acesso ao meu firewall lá dentro do Google com IP 10.128.0.1, tá? Através de uma conexão SSH. Obviamente o meu firewall está desabilitado. O próximo passo é a gente habilitar a opção, né, de conectar via SSH no firewall para a gente conseguir trabalhar de maneira correta. Na verdade ele já habilitou aqui, quando eu habilitei o SSH Service, ele já habilitou na WAN, porque a gente só tem uma interface de rede. Se tivesse duas interfaces de rede, ele habilitaria somente na LAN o SSH, tá? Então está tudo funcionando, tudo corretamente. E aí agora a gente tem nosso pfSense instalado dentro do GCP, percebam aqui, ó, dentro do GCP, e aí a gente pode fazer nossos testes de usar a máquina da maneira que a gente quiser, tá? Certo, pessoal? Tudo isso que a gente viu aqui e muito mais aprofundado a gente vai ver no curso de pfSense que eu estou concluindo e estou terminando de fazer para vocês, tá? Então espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de se inscrever no canal e obrigado.